É que você levantou essa bola legal, né? Dessas empresas que estão vendo um novo jogo no mercado, Sim. que estão entendendo uma nova dinâmica. E isso fica claro pra gente quando a gente pega alguns dos maiores parques gráficos do Brasil, eles estão Eles já estão cada fazendo vez isso. mais Sim. falando menos com o cliente final. E é muito louco, né, cara? Porque mesmo que queira atender o cliente final, eles estão abrindo um jogo muito mais forte para vender para quem já tem gráfica. Ou seja, aonde que já tem demanda? Cara, nesse monte de empresa, né? Nessas 100 mil empresas gráficas que tem no Brasil inteiro. Então, por que não ser uma empresa especializada em indústria de verdade e não ficar lutando entre prestador de serviço e indústria? Que eu acho que essa é a nossa grande briga, né, no mercado. Eu tenho o serviço de instalação, é um serviço. Eu tenho que ter mão de obra de serviço, tem que ser uma mão de obra especializada, tem que ter carro, tem que ter estrutura, tem que ter espaço físico. Pô, se eu não tenho essa prestação de serviço, eu sou só indústria, já muda o jogo. Se eu tenho atendimento balcão para prestar microserviços, eu vou ter que ter um time e um ponto comercial pagando metro quadrado 5 vezes mais caro, 10 vezes mais caro do que um galpão afastado para ser uma indústria. Então essas grandes empresas, realmente essas grandes gráficas, a gente pode citar, cara, Print, né, que nós tivemos esse acesso, a Zap Gráfica também, a M2 Visual, que é de... É do Rio, né? É do Rio, né? Não sei qual cidade do Rio, não sei se é Rio, mas... Cara, a M2 foi uma empresa também que meteu o pé na porta pesado na questão de PDV, de ponto de venda. Eles fecharam parceria com uma empresa chinesa que faz os displays PDV lá. E, cara, é tão bizarro que, tipo assim, eles ganham realmente um dropshipping pra vender pra nós, pra gente ter margem pra vender pra frente ainda, entendeu? Então é um negócio assim, mas eu não sei fazer PDV pra supermercado. Tu atende supermercado com adesivo? Com plaquinha de PVC? Com, sei lá, velho, como é que chama aqueles negócios no chão? Capacho, que é tapete? Qualquer coisa que tu faz ali já pra algum supermercado, então vai vender PDV pra ele também, sabe? Teu cliente tem um produto que ele precisa ser exposto, por que não vender PDV? Você pega a Zap Gráfica, uniforme, cara. Uniforme, cara. Você não precisa mais procurar uma empresa especializada em uniforme. Tem a Zap Gráfica lá que tá fazendo uniforme. E, gente, a gente não ganha absolutamente nada aqui da Zap Gráfica por conta disso. Na verdade, eu tô falando porque é uma realidade. A Printi entrou, e isso é o crescimento principalmente da impressão sob demanda, impressão por demanda. Então deixa de ser aquele momento de negócio, aquele estilo de empresa que tem uma porrada de máquina para atender tiragens gigantescas. Eles têm essas máquinas para os grandes clientes. Tem time comercial focado nisso, mas começa a ter uma linha de máquinas menores, mais rápidas, pequenas tiragens que eu posso atender o Henrique que vai fazer um evento e quer rodar, sei lá, 200 apostilas, 50 apostilas, ou enfim, o que você quiser rodar, né? E é muito doido porque o cliente, né, por exemplo, o cliente que chega aí na tua gráfica, na gráfica você, né, o cliente chega na tua gráfica, cheia de comunicação visual, e ele quer um adesivo, ele quer uma placa, uma fachada, um letreiro, às vezes quer envelopar um carro da empresa dele ou algo do tipo. E ele tem essa necessidade, que às vezes ele nem sabe, mas ele tem uma necessidade de outros produtos, ou ele pode ter se você tiver um bom comercial. Esse cara não quer ter vários fornecedores. E aí que tá o negócio, não precisa nem ser um bom comercial. Precisa ser um comercial com uma boa IA. Com uma boa IA que vai mostrar que outros produtos têm que oferecer. Esse cara, ele não quer esquentar a cabeça com outros fornecedores. Pô, é um saco lidar com fornecedor. Você que tá assistindo aí, você sabe que você não gosta de lidar com um monte de fornecedor. Às vezes ele tá com 2 gráficas, 3 gráficas comprando porque, não, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Pô, você vai lá e puxa o cliente e fala, não, eu faço tudo isso. Você vai ser um agenciador, cara, vai ganhar por isso. Aí o cara tem lá um restaurante, ele tem que cotar o uniforme com uma empresa, tem que cotar o cardápio com outra, tem que cotar o adesivo pra vitrine com outra, tem que cotar a fachada com outra. O display da mesa com outro, e daí pra rodar o material que vai no display tem que ser com uma outra gráfica rápida que só imprime ali. E aí quando vê, tá com um monte de fornecedor, tudo no mesmo mercado, né? Não é um fornecedor de ar-condicionado e um de impressão, é 5 fornecedores diferentes de material de impressão e tá lá enchendo a cabeça, sendo que você, se tivesse essa IA, por exemplo, um time comercial abordando, oferecendo, tava tendo uma venda muito maior. E os fornecedores, né? A matemática é simples. Eu tenho o cliente, se eu tenho o cliente, ele tem uma necessidade de produto, eu sei quais produtos ele precisa e não os que eu fabrico. Então, dos que ele precisa, alguns eu posso fabricar. Ou eu posso ser uma empresa que não fabrica nada, que só literalmente entende a necessidade. Tendo isso em mãos, cara, eu preciso do quê? Fornecedor. Se eu tiver fornecedor, eu vou vender. Se eu vender porque eu tenho o cliente, o produto e o fornecedor, já era, bicho. Qual que é o próximo passo? Gerir a empresa. Você não tem outra preocupação. Eu tenho cliente, eu tenho produto, eu tenho fornecedor, o que eu vou focar? Ou tenho fornecedor, ou tenho produção própria com equipe, vou focar em gestão. Vou focar em fazer com que eu tenha menos retrabalho, que eu perca menos adesivo, que eu perca menos tempo de ir e voltar num lugar que não era pra ir, tu entendeu? De não até ficar alterando tantas vezes o arquivo. Antes era um baita de um retrabalho, hoje isso daí na real tu faz com IA em 2 minutos, tu altera o prompt, cria outra versão. Mas na prática o modelo de negócio tá mais simples, sabe?
Tá mais simples. A gente vê esses dois tipos de empresário, né? O empresário tradicional, que é o cara que ainda se vislumbra com máquina, com galpão, com funcionário, com estrutura. Cara. Mas tem uma galera nova entrando agora, que é uma nova geração da impressão mesmo, que é a turma que tem a visão empreendedora, que é mais eficiência, menos custo, menos dor de cabeça, quer mais dinheiro, segurança. Pô. Quer dinheiro, quer ganhar dinheiro. É tipo assim, existe uma nova era do nosso mercado de impressão, que é do empresário, que ele é empreendedor, mas que ele quer empreender em algo validado, perfeito? Então existe o cara que é funcionário de uma gráfica e ele, cara, eu sei adesivar, então eu vim do chão de fábrica, eu vou abrir um negócio de adesivagem. E aí aos pouquinhos ele vai aprendendo, fazendo outras coisas. Tem a pessoa que vem lá de uma papelaria, o cliente fala, você faz o banner, o que é banner? Isso aqui? Ah, pô, não, vou ver aqui. Tá. Daqui a pouco o cara tá com uma maquininha, uma plotter de impressão lá, fazendo o banner, tem que fazer acabamento, entregou o banner, o cara pergunta se faz uma etiqueta também. E aí você entra no mercado de impressão digital sem saber se realmente como funciona, se é ou não é. Aí existe, velho, uma realidade. A gente teve até muita gente de Lan House, né? Teve gente de Lan House que migrou pra gráfica e de gráfica foi pra comunicação visual. Mas a gente tem um movimento hoje da galera assim, cara, eu preciso empreender, eu preciso ser dono do meu próprio negócio, preciso não ter ninguém mandando em mim, e aí eu quero abrir uma empresa. Aí ele vai lá, pesquisa, franquia da Cacau Show, pá, 600 mil reais. Pô, daqui uma franquia mais simplesinha de celular, pá, 50, 60 mil reais pra abrir a franquia. Pô, modelo de negócio caro pra caramba, quero aprender a empreender num modelo pronto. Pô, beleza, tem aqui, ó, impressão digital. Você abriu uma gráfica, onde você não precisa ter funcionário, você tem aqui, ó, a lista de clientes, você tem aqui a lista dos produtos, esses produtos têm esses fornecedores aqui você vai rodar com eles vão rodar com a tua marca, a embalagem, a fita Durex que vai fechar a caixa, já tá com a cor, com a tua logo bonitinho. E, cara, pode chegar direto pro teu cliente. E só tem custo se vender. Só tem custo se vender. Não tem que ter estoque, não tem que ter máquina, não tem que ter um monte de funcionário. Nem aluguel, em alguns Não casos. Precisa. No começo, esse cara, ele é CLT, ele é funcionário. Fala, caramba, peraí. Dá pra eu migrar, dá pra eu ir devagarinho. Vou fechar os primeiros serviços. E a gente viu isso acontecendo com o quê? O Indie Banner. Cara, todo mundo, toda cidade precisa de um Indie Banner. Todo comércio, olha aquelas bandeiras, o Indie Banner, o Indie Flag, eu não sei como é que é na tua terra aí, mas coloca aí a imagem do Indie Banner pra galera identificar. Mas a ideia do Indie Banner, velho, é um produto que você vende, paga hoje em torno de R$180 e tu vende na sua cidade por 380, 420, 450, dependendo do tamanho. E é um produto que te dá ali limpo R$200, por exemplo. Tá, beleza, esses 200, o que tu faz? Velho, você vender 5 na semana, tu fez R$1.000 de renda extra. Só que tem a galera que vai entrar por isso e vai falar, caramba, isso aqui dá dinheiro pra caramba. E aí abre uma gráfica. Só que abre uma gráfica o quê? Num modelo de gestão. Num modelo de gestor de impressão. E não necessariamente nesse modelo do empresário tradicional que tá vislumbrado com máquina. Mas a grande maioria dos nossos alunos são a galera que tem máquina. Então, o que você tem que estar olhando? Você que já tem maquinário e não tá com a máquina rodando no mínimo 8 horas, tem que ser 8 horas por dia. Véio. Se tua máquina não roda um turno completo, você não tá tirando nem metade da capacidade produtiva. Existe um termo técnico que é assim, ó, o pessoal que vende máquina fala assim, máquina foi feita para rodar 24 horas. Então, se eu tenho uma máquina e ela não está rodando 24 horas, ela já vai perder mais valor. A depreciação dela por metro quadrado fica mais caro, porque se eu tenho uma máquina que eu paguei, vou dar um exemplo aí, R$100 mil. Vamos colocar 120 mil, tá? E eu vou vender essa máquina daqui a 10 anos. Eu paguei 120 mil e eu vou vender ela por 30. Então eu perdi R$90 mil em 10 anos. Vamos arredondar? 9 mil por ano. Vamos colocar R$780 por mês e a depreciação. Se a cada mês que passa eu tenho que conseguir guardar R$780 para poder futuramente comprar outra máquina, eu tenho que colocar isso na minha precificação. Se eu rodo 4 horas por dia, os R$780 eu vou dividir pelas 4 horas por dia, proporcional no mês. Vai dar 4 vezes 20 dias úteis, 80. Então é R$760 dividido em 80 metros. Se eu rodo 3 turnos, que é o que a máquina foi feita, nós estamos falando aí de você rodar quantas horas? Vai dar 24 horas. Vai ter 22 de manutenção, 22 horas. Aí você fala assim, Judá, mas eu não tenho demanda para rodar 22 horas. Aí a pergunta é, por que não tem? Como ter demanda? Você está vivendo indicação de boca a boca? Isso é uma coisa que vai mudar, velho. Em 2025, a gente viu uma porrada de empresas entrar no mercado de tráfego pago. Ou seja, parar de viver só de indicação, só de boca a boca, e 2026 vai ser brutal. Ou você vai ter anúncio, ou você vai fazer tráfego pago, ou tu vai ser engolido pelo gestor de impressão que acabou de abrir empresa e você vai se tornar um empresário tradicional. Então, quem já está no mercado, Henrique, precisa olhar para as novas tendências. Precisa olhar para aquilo que vai ditar realmente a diferença de uma empresa de 10 anos
que fatura 50 mil e tá sofrendo naquilo dali, e faz tudo. E vai ter aquele mercado onde o cara tem 2 anos de empresa e tá faturando 100 mil reais por mês. Entendeu? Se depois você quiser comprar máquina, tu compra. Vai ter dinheiro, né? Que é o principal. Mas você tem a demanda, você tem o cliente. E, gente, o cliente ele não quer saber o tamanho da tua empresa, ele não quer saber que máquina tu tem, que marca que é. Ele não quer saber se você tem o chão pintado ou não. Você vai entregar no prazo, na qualidade que você vendeu? Então, meu irmão, não interessa onde está a tua empresa. Me entrega. Esse é o ponto. Sabe? E eu vivi isso muito já dentro do mercado que é um pouco mais sofisticado, que é o mercado de sinalização industrial, né? Que existe normativa. Uma fachada não tem normativa, a não ser Grande São Paulo, que tem lá a lei da cidade limpa e tal. Mas quando a gente pega sinalização, segurança, sinalização de emergência, sinalização de obra, sinalização de meio ambiente, sinalização trânsito, de né? combate a incêndio, sinalização de trânsito, isso tem normativa. Então, meu irmão, ou você está adequado à normativa ou você não vende aquele produto. Isso é o mercado de sinalização. Então ele é mais sofisticado, ou seja, as pessoas quando vão comprar já sabem que, ó, seguinte, norma tal exigiu que tenha tanto de retrorefletância. Ó, norma tal falou que tem que ter tanto de fotoluminescência. Ó, o fundo da placa tem que ser preto nessa estrutura aqui. Tamanho da fonte, né? Tamanho da fonte, a cada X metros de altura, de distância da placa tem que ter tantos centímetros de altura. Então é muito regulamentado. Então eu vejo que ano que vem não é que vai ter uma regulamentação dentro das empresas, sabe? Mas você vai olhar um padrão sendo seguido, que são essas empresas vendendo sem ter a demanda, vendendo sem ter maquinário, porque tem a demanda, e você vai ver uma galera que tem uma porrada de maquinário, vivendo de indicação de boca a boca e perguntando, caramba, como é que esses caras estão vendendo? Como é que esse cara atendeu o cliente que tá na frente da minha porta, do outro lado da rua? É muito louco isso, né? Porque às vezes o cara que tá do outro lado da rua, ele não sabe que tu faz o que tu faz. E naquele momento o cara pesquisa no... Cara, empresa de adesivo perto de mim. E você tá lá, fachadas e luminosos. Só que você faz adesivo também. Você tem a plotter de impressão lá, parada num canto ou rodando pouco. Ele não chama você. Ele vai lá e faz isso pelo Google e ele vai achar, primeiro, um cara que pode ser muito maior que você, ou pode ser simplesmente um cara que tá com a empresa no primeiro ano, mas que tá investindo em aquisição de novos clientes. Não, nós temos um software, né, que faz até a leitura de padronização de Google My Negócio, padronização da empresa dentro da internet, assim, para ficar simples de entender. E quando a gente faz essa análise com alguns empresários, tipo, vou sentar lá com o Judá e fazer uma análise da empresa dele, por exemplo. A gente vê que, na grande maioria das vezes, quem tá melhor qualificado dentro do Google não é necessariamente quem tem mais tempo de empresa. É quem, na verdade, na grande maioria das vezes, é justamente o contrário. A gente tem melhor ranqueado, né, que a gente fala, melhor qualificado dentro do Google. Empresas novas, recentes, pequenas, do que grandes empresas. Eu fiz muitas análises dessa. Eu, pessoalmente, sozinho, devo ter feito umas 20. Pode não parecer muito, mas, 20 análises se somar todo mundo aqui, a gente deve ter umas 200 A galera que tá ouvindo, às vezes, não fez da própria empresa ainda, né? Vai provocar. Pô, se o cara fez de 20 empresas, eu poderia fazer pelo menos da minha, né? E aí, por exemplo, dentro dessas 20 análises que eu falo, olhando assim no olho do empresário, conversando com ele, a grande maioria deles fala, mas esse que tá aqui em primeiro é menor do que eu, com orgulho, assim, sabe? Fala, cara, mas ele é menor do que você, mas com certeza ele tá pegando uma fatia de mercado que você não tá pegando, porque você pode ser maior em estrutura, pode até faturar mais no momento atual. Pode ter um time comercial mais qualificado, pode ter um setor de projeto melhor. Mas se o cara começou agora e já tá melhor ranqueado, meu irmão, quando ele tiver o tempo de mercado que você tem, você tá lascado. Ele vai estar engolindo, é verdade. Então, e tem ainda, complementando o que você falou, tem esse mito, né, de que, não, mas o cliente não quer que eu terceirize, o cliente não vai querer comprar se for terceirizado, o cliente não vai querer comprar se não sou eu produzindo. Baita do mito, né? O cliente não tá nem aí pra isso, o cliente quer receber o que ele comprou.